Bom dia, minha gente! Coisa linda! É isso mesmo, coisa linda demais. Tá aqui na companhia de vocês. Aliás, estar na companhia de vocês todas as manhãs aqui na TVC Panorama é muito importante. Isso nos fortalece, nos traz energia para conduzir diariamente aqui o programa com muita responsabilidade e respeito por você. De vez em quando a Ju não tá aqui ao vivo, às vezes está o Biel, e assim a gente vai conduzindo, porque o importante é levar sempre a mensagem para vocês, é compartilhar os conteúdos que nós pesquisamos, sempre com muita responsabilidade, pautado sempre na responsabilidade, inclusive buscando as pautas que vocês compartilham com a gente, que vocês trazem muitas vezes como sugestão. Eu sempre costumo falar, eu gosto sempre de focar nisso, porque o Muito Mais com Ju Pavan, ele é feito por vocês e para vocês, que diariamente nos acompanham. E todos os dias se torna como é que eu posso dizer, um aprendizado, porque todos os assuntos que a gente traz aqui, eu saio daqui depois e fico refletindo sobre o que a gente ficou falando. Ontem nós trouxemos aqui o assunto relacionado à psoríase, gente, e rendeu. E não é nem pelas redes sociais da Panorama, não. Algumas pessoas entraram em contato comigo falando de vivências, de problemas, enfim. Então, assim, é importante compartilhar sempre o que a gente traz aqui. Ai, Ju, não consigo assistir, às vezes pego no meio do fio da meada, não consigo ficar até o final. No final do dia, às 5h15, tem a reprise de tudo que rola ao vivo. Também fica gravado no Facebook. Você pode acompanhar também na palma da sua mão, no aplicativo da TVC Panorama, o link ao vivo. Ou então aí da sua casa, na televisão, no computador, em qualquer lugar. Porque nós também estamos transmitindo através das redes sociais aqui em tempo real. Quero compartilhar com vocês ali, eu tava com uma escova tão linda, meu Deus do céu, cadê? Pronto, isso, vamos arrumar. Compartilhar com vocês o WhatsApp aqui da TVC Panorama. Vocês estão rindo, que eu fiz uma escova às 7 horas da manhã, tava tão bonitinho. A chuva já veio, coisou tudo, mas tá tudo certo. A Ju tá até com os pingos da chuva aqui, mas tá tudo certo, gente. O WhatsApp aqui da TVC Panorama, o 3360-1101, para vocês entrarem em contato, interagir com a gente durante o programa. Também, se quiser mandar uma pergunta, uma mensagem, pode mandar, que vai ser bem-vindo. E aí a gente consegue compartilhar com vocês também durante a nossa programação. 26 de setembro, gente, já tá quase acabando o mês. Vocês se deram conta que daqui 3 meses é ano novo? Natal? Menos de 3 meses. Já viu o look? Menos de 3 meses. Já viu o look do ano novo? Meu Deus, Juliana, calma. Não tem... Pois é, gente, daqui 3 meses é Natal, Jingle Bell. Meu Deus do céu. Mas calma, uma coisa de cada vez. Que a Juliana vem de falar uma coisa, eu começo a falar outra. A Juliana já sentou. O povo lá atrás, por favor, acompanha. Vamos lá então, gente. Esse assunto que nós vamos conversar agora com o Leandro da Cruz, até quero agradecer, Leandro. Faz tempo que tu não passa aqui, né? Faz um tempinho já, Ju. Leandro, sempre, aliás, entrevistei várias vezes, né, Leandro? Falamos sobre diversos assuntos, mas sobre esse a gente nunca conversou. Os desafios da adolescência, os impactos, né, que essa mudança de idade, de fases, ela pode trazer ali para os jovens, tanto na convivência familiar, como na convivência com os amigos e para si também, né? Como que os jovens encaram essas mudanças, quais são os principais desafios desse momento tão importante na vida do ser humano, porque dá um salto, né? Da infância para a fase adulta e fica naquele meio termo, assim, de tantos desafios que acabam enfrentando. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ju. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, né? Para mim é uma honra sempre poder estar aqui para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, né? E para a gente trocar algumas ideias aí. Eu vi que você compartilhou esse tempo nas suas redes sociais um pouquinho sobre esse assunto, chamou a atenção. E nesse momento, assim, falar sobre os desafios da adolescência é muito importante. Aliás, em todos os momentos é importante. Né? Tem muita gente que traz assunto quando é época comemora o Dia da Juventude, isso e aquilo. Mas falar com os jovens, falar sobre os jovens é muito importante para toda uma sociedade estar amparada no momento de como prestar a sua atenção, dar o seu suporte, enfim. Não tem o jovem em casa, mas às vezes você pode conhecer alguém no ambiente do seu trabalho. Então você precisa estar munido de informação até para saber como conduzir, muitas vezes, uma história, uma conversa, um bate-papo, enfim. Leandro,
Esse período qual que é o período que a gente pode dizer assim que inicia realmente a adolescência? A adolescência, Ju, ela começa normalmente com 12 anos de idade. Meu Deus. Né? Que é ali 10, 11 a gente já chama de pré-adolescente, né? E a partir dos 12 anos, então, a gente considera adolescência. Estudos comprovam e dizem aí que esse processo de transformação, né, onde a criança deixa de ser criança e ainda não é um adulto, então ela fica nesse adolescência, né, sem saber ao certo o que ela é, ela vai até aí 18 anos. Tem algumas pessoas que atestam que é até 42, mas eu digo que é até 18 anos. Até os 18. Eu me sinto jovem. E é a época mais desafiadora, né? É uma época desafiadora, porque na verdade vamos imaginar, né? Um bebê, uma criança, ela não sabe lidar com as suas emoções. Então são os pais ali que precisam ajudar ela a lidar com as próprias emoções, com os comportamentos, enfim. Quando chega na adolescência, é como se aquela infância fosse renovada. Então ele ganha um pack novo, né, de emoções, onde ele precisa aprender a lidar de novo com tudo aquilo. Porque antes ele tinha uma dependência muito grande dos pais, né? Dependência na roupa que ia usar, na comida que ia comer. Agora ele já tem uma certa autonomia, tem uma certa independência, né, dentro ainda de alguns limites, e que ele não sabe lidar com isso. Então ter a família nesse momento é muito importante para aprender a lidar com os limites, com a responsabilidade, com o compromisso, né? E você falou a palavra responsabilidade. Mesmo que durante a infância nós pais cobramos em muitos dos nossos filhos a ter responsabilidade com as suas coisas, com as suas atitudes, é importante a gente ter essa conversa já desde a infância. Mas é nesse período onde tem um turbilhão de emoções que acabam se confrontando com os hormônios, com as mudanças, com as limitações, pode isso, não pode, se cuida, isso e aquilo, com inúmeros desafios, mas também nas responsabilidades, porque elas aumentam. Sim, sim. Essas responsabilidades aumentam justamente porque deixou de ser criança, né? Só que aí a gente encontra um problema, Ju, a gente encontra o problema da adultização desses adolescentes, né? Quando os pais esperam demais que o filho seja um adulto e que tenha atitudes como um adulto. Só que ele não é um adulto, ele é um adolescente. Né? Ele é um quase jovem, vamos dizer assim, né? E aí ele precisa dar essas responsabilidades à medida que ele percebe que o filho tem competência para aquilo. Eu também não posso esperar que ele faça determinada coisa sem entender se ele pode realmente ou não realizar aquela atividade, né? Por isso que é importante sempre estar amparado ali dos cuidados do responsável, mesmo estando, principalmente estando nessa fase. E eu costumo dizer que a fase onde os olhos dos pais, dos responsáveis, precisa estar extremamente atento. Porque se a criança, se o jovem, aliás, se o adolescente, não encontra essa proteção e essa orientação dentro de casa, vai procurar fora. E nem sempre essa orientação é a mais correta. Então, por isso que precisa ter sempre essa atenção. Eu sempre falo isso. Leandro, quais são os principais problemas que nós encontramos nesta fase, em que existem inúmeras mudanças, enfim, tanto emocionais como físicas também, e que geralmente é uma época onde os transtornos emocionais aparecem bastante, né? Dentro da adolescência é um período muito aflorado, tudo é muito ao extremo, né? Sim. Tudo é muito extremo. Então, primeiro tem essa questão física, né? Eu acho que não tem alguém que diga assim, tipo, nossa, eu estou vendo que eu estou crescendo. Parece que você dorme criança e simplesmente acorda adolescente. Né, o corpo completamente transformado, a altura, os trejeitos, enfim, fica um pouco desengonçado, né? Todo adolescente tem um pouco de ser um pouco atrapalhado nessas questões físicas, e aí entra a questão da autoestima como um primeiro problema, né? Essa situação da autoestima também, dentro da adolescência, o nosso emocional, ele fica muito à deriva de ser aceito, né? Então, o adolescente está sempre procurando aceitação, ele está sempre procurando ser correspondido de alguma forma, né? E isso vai afetar diversas áreas da vida dele, né? Então, seja a vida pessoal, os colegas, é o período onde mais acontece o bullying.
né, que é um outro problema social que nós temos, as questões das pressões escolares, muitas vezes esse adolescente, quando ele não se enquadra num grupo ou quando ele não se sente pertencente a algo, ele se isola, né, e isso prejudica também o emocional dele. Até porque muitos têm aquela timidez e começa a aflorar muito, né, com receio, às vezes, com mudanças físicas, enfim, com inúmeras situações. Uma situação também que nos chama a atenção é a falta de disposição. Tem muitos jovens, né, Leandro, que acabam ficando cada vez mais cansados. Mas o porquê que acontece isso? Esse cansaço se dá principalmente por uma questão hormonal, né? Esses adolescentes aí tem como esse crescimento ele é acelerado, o metabolismo também é muito mais acelerado. Então tende a gastar muito mais energia. E é comum que adolescentes sejam mais preguiçosos, sejam mais sonolentos, né? É comum que tenham dificuldade, principalmente, para poder estudar de manhã, por exemplo, né? Para poder acordar cedo, enfim. Então isso faz parte de uma questão hormonal, de uma questão biológica do corpo do adolescente, né? E é importante também observar isso, porque às vezes até a própria alimentação que está sendo conduzida, a forma com que é conduzido, né, dentro do seu lar, enfim, lógico, ninguém está aqui para dizer tem que ser dessa forma ou não. Cada um vive da forma que acha melhor e pronto, né? Quem somos nós para nos metermos na vida e da forma que a família conduz, que determinada família conduz. Mas é importante prestar atenção, porque às vezes, eu falo isso porque eu sou mãe, né, de uma menina de 18 anos, adolescente, então eu acompanhei toda essa mudança, essa fase. E a partir do momento que eu comecei a perceber que a Maria Júlia estava um pouco mais cansada e isso e aquilo, mas ela sempre teve disposição para acordar cedo e estudar, mas reclamava de cansaço, ficava um pouco mais isso, isolada e tal, a gente começou a dar mais incentivo. Faz uma academia, vai caminhar, vamos junto, e não sei o quê, sai do quarto. Então, assim, essa participação é muito importante. O diálogo é muito importante, né? Fundamental, fundamental. Todos os problemas da adolescência podem ser resolvidos começando dentro de casa, né? Gerando um bom relacionamento com diálogo, com confiança, né? Onde o adolescente possa se sentir seguro para estar ali junto com seu pai e com a sua mãe. E esse pai e mãe não somente colocar de escanteio, né? Como você mesma comentou, vem junto, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, propor atividades em família, onde você pode criar esse laço e estreitar esse laço junto com o adolescente, né? Leandro, hoje em dia, na tua visão, você que trabalha na questão do comportamento, o que mais tem o que está mais propenso hoje na vida, na mudança, né? Nessa fase dos jovens? O que mais está chamando a atenção? Juliana, hoje em dia os jovens estão mais isolados ou os jovens estão mais procurando fugas em alguns vícios ou os jovens estão mais assim... O que mais tem te chamado a atenção nos tempos de hoje? Bom, eu acredito que muito a questão da liberdade, né? O jovem hoje tem buscado muito a liberdade, essa autonomia, mas é uma liberdade sem responsabilidade. Por quê? Porque dentro de casa ele tem alguém que faz tudo por ele. Então ele acaba não se tornando alguém responsável, ele acaba se tornando alguém dependente. E aí ele busca uma falsa liberdade fora de casa, com os colegas, amigos, enfim, onde na verdade ele procura pessoas que também façam algo para ele. Então a gente tem um grande problema com a adolescência, que seria a baixa tolerância para a frustração. Então esses adolescentes de hoje estão assim, à procura de coisas fáceis para não se frustrarem, porque dentro de casa não se frustraram, não entenderam os motivos que podem ser positivos com a frustração, e aí quando encontram essa frustração fora de casa, acabam deprimindo, acabam se isolando, enfim. Aqui eu vi na tua relação que nós compartilhamos ali, na relação que você trouxe ali dos problemas, ali falta de amigos, isolamento social, falta de disposição que nós mencionamos, a baixa autoestima que é muito grande, Isso. Né? A questão das pressões escolares também, porque já começa a ir para séries um pouco mais, né, complexas, enfim. O bullying, que é muito presente ainda na sociedade, por mais que nós possamos falar cada vez mais sobre isso, mas infelizmente está muito presente. Aí ali, relações amorosas, né? E aí entra um tema sobre a educação sexual. E tem uns que gostam de abordar o assunto, que aceitam abordar o assunto, essa é a palavra, aceitam,
e outros que não aceitam. E é uma fase que a gente sabe que começa aquela questão de namoradinha, namoradinho, isso e aquilo, e aí precisa entrar o diálogo, como tu mencionou. Precisa entrar o diálogo, e é muitas vezes o tema que não é abordado de forma alguma em casa, né? Porque a educação sexual acaba se tornando um tabu, né? Acaba se tornando um assunto muito delicado, onde pais e mães não querem tocar no assunto. E aí vale lembrar, né? Educação sexual não é você ensinar o seu filho a fazer alguma coisa, mas é você ensinar o seu filho a melhor forma dele conhecer a si mesmo e dele se relacionar com as outras pessoas. A questão da orientação, né? A questão da orientação, a questão do respeito, a questão da conversa, do diálogo, da hora certa de fazer as coisas. Das limitações que tem. Das limitações. Essa questão mesmo da conversa em relação a essa educação sexual, muitas vezes pode prevenir um abuso. Né? Pode prevenir que alguém esteja sendo abusado sem consentimento e sem nem muitas vezes saber o que está acontecendo, né? Por isso que é importante conversar, ter aquele papo reto com a galera da juventude, tem que ser, porque muitas vezes eles nem sabem, né? Ah, mas já é jovem, sabe? Mas por que não conversar? Por que não manter esse... Ah, mas eu não conversava quando era criança. Nunca é tarde. Dê o primeiro passo. Às vezes eles estão esperando que essa conversa venha dos pais, venha dos responsáveis, né? Outra situação que é muito importante também mencionar é sobre os vícios. A busca, como tu falou, de suprir uma falta, isso e aquilo, através de um vício, gente. E não é só adolescente, não. É em várias idades. Mas falando na fase da adolescência, tá tudo muito fácil. Muito fácil, muito fácil. E eles estão cada vez mais propensos a estar buscando esses vícios justamente para suprir essa necessidade, essa carência de algo que não tem, né? De alguma coisa que não está chegando ali para eles, né? Ô, Leandro, como nós pais, como nós enquanto sociedade podemos ajudar? Como que as famílias podem ajudar esses adolescentes, principalmente nessa fase onde tem mudanças bruscas e que está tudo muito presente na vida deles, né? Como que nós podemos fazer? Eu vejo, Ju, a primeira coisa que a gente pode fazer é amar a nossa família, né? E trazer afeto, trazer carinho, estar próximo de quem a gente realmente ama, mostrar essa importância não só nas palavras, né, mas principalmente nas atitudes, né? Família que ama não é só a família que põe comida na mesa, mas é a família que demonstra afeto, que está ali junto, né? Que é suporte e é confiança junto com os filhos nessa relação, né? Mas principalmente, eu digo assim para os pais, se você quer ter um filho, ame os seus filhos, mas tenha responsabilidade. Você precisa entender que aquele ser humano que está chegando, seja aí já a criança ou adolescente, é uma responsabilidade sua, né? O que vai sair dali foi aquilo que você ensinou. Então você prefere que seu filho aprenda fora de casa ou aprenda com você dentro de casa? Por isso a importância da conversa, do diálogo, um bom relacionamento familiar, uma relação que gere confiança, que dê uma estrutura e uma base, não só para que, eu preciso confiar no meu filho, mas será que o seu filho confia em você também? Exato. Né? Tipo, ter esse contraponto sempre, né? Passar segurança, né? Passar Amor é segurança, isso. exatamente. Né? Amor é isso. E é muito importante essa mensagem que você passou, porque ela abre um leque não somente para os pais, mas para os responsáveis. Sim, né, que estão ali cuidando enfim, dos seus filhos, né, que às vezes acontece alguma coisa e a criança não fica com os pais, enfim, está morando com os avós, com o tio. Então é muito importante os responsáveis passar essa segurança, esse amor, esse carinho, essa atenção, porque muitas vezes, infelizmente, eles acabam procurando fora de casa e nem sempre essa procura ela está no caminho certo. É aquilo que a gente sempre fala, né? Os filhos, eles são reflexo dos pais. E isso é fato. Fato. Então é importante nós conduzirmos da melhor forma possível. Cada um conduz da forma que achar melhor, né? Se na família é assim, se na família é assado, enfim. Mas o que nós podemos fazer enquanto sociedade é trazer essas informações, é falar sobre esses assuntos que muitas vezes se tornam tabu, assim como nós estávamos falando agora, sobre questão de relação amorosa, sobre questão de vício, isso e aquilo. Tem muitos pais que infelizmente têm vergonha às vezes de conversar com os filhos e os filhos muitas vezes vergonha de conversar com os pais. O primeiro passo tem que ser dado.
Com certeza. Leandro, obrigada. Adorei conversar contigo sobre esse assunto. Leandro da Cruz, ele é psicólogo, especialista também em atendimentos com adolescentes, atende aqui em Balneário Camboriú. Ali na tela tem contato, também tem as redes sociais. O Leandro já participou de várias entrevistas comigo, enfim, sobre N assuntos. Faço convite para você retornar aqui outras vezes, Leandro. Obrigada. Com certeza, agradeço muito. Gente, nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho. E no próximo bloco, inclusive, tem perguntas de telespectador, né? No próximo bloco tem sobre os direitos das pessoas com deficiência, porque ontem, quando nós falamos no finalzinho do programa que nós íamos abordar sobre esse assunto, algumas pessoas entraram em contato comigo, ainda mais porque nós estamos no mês que fala da luta da pessoa com deficiência. E falar sobre os direitos é muito importante, muitas vezes eles não têm acesso. E hoje eu recebo, já no próximo bloco, a doutora Ângela Volpato, Direitos e INSS para PCD. Voltamos já já com muito mais.